pessoal do 8º e 9º ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um encontro. Eu espero que vocês estejam estudando, que vocês estejam mantendo as suas rotinas de estudo. Isso é muito importante. Espero também que vocês estejam lendo. Eu sei que dá uma preguicinha, mas é importantíssimo que vocês mantenham a leitura também. Hoje nós teremos sala de leitura com a professora Catiúci, teremos aula de ciências com a professora Cecília, falando um pouquinho sobre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Depois teremos aula com o professor Fabrício, aula de matemática, falando sobre geometria. Boa aula para vocês e aproveitem! Até mais! Olá, alunos do 8º e 9º anos, tudo bem com vocês? Hoje trouxemos uma crônica. O gênero crônica se justifica por ser um texto leve, despretensioso, como uma conversa entre velhos amigos, e tem a capacidade, por vezes, de nos fazer enxergar coisas belas e grandiosas em pequenos detalhes do cotidiano, que costumam passar despercebidos. A crônica é um gênero que retrata acontecimentos da vida em tom coloquial, ora poético, ora filosófico, muitas vezes divertidos. A crônica que leremos hoje é do autor Fernando Sabino. Ele nasceu em 1923 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Recebeu diversos prêmios, entre eles o Prêmio Jabuti, pelo livro O Grande Mentecapto. A crônica que leremos hoje se chama O Melhor Amigo. Vamos lá? A mãe estava na sala costurando. O menino abriu a porta da rua, meio ressabiado, arriscou um passo para dentro e mediu cautelosamente a distância. Como a mãe não se voltasse para vê-lo, deu uma corridinha em direção ao seu quarto. "Meu filho!" gritou ela. "O que é?" respondeu com o ar mais natural que lhe foi possível. "O que é que você está carregando aí?" Como podia ter visto alguma coisa se nem levantar a cabeça? Sentindo-se perdido, tentou ainda ganhar tempo. "Eu? Nada." "Está sim, você entrou carregando uma coisa." Pronto, estava descoberto. Não adiantava negar, o jeito era procurar comovê-la. Veio caminhando desconsolado até a sala. Mostrou à mãe o que estava carregando. "Olha aí, mamãe, é um filhote." Seus olhos súplices aguardavam a decisão. "Um filhote? Onde é que você arranjou isso?" "Achei na rua, tão bonitinho, não é, mamãe?" Sabia que não adiantava. Ela já chamava o filhote de isso. Insistiu ainda. "Deve estar com fome, olha só a carinha que ele faz." "Trate de levar embora esse cachorro agora mesmo." "Ah, mamãe," já compondo uma cara de choro. "Tem 10 minutos para botar esse bicho na rua. Já disse que não quero animais aqui em casa." Tanta coisa para cuidar, Deus me livre de ainda inventar uma amolação dessas. O menino tentou enxugar uma lágrima. Não havia lágrima. Voltou para o quarto emburrado. "A gente também não tem direito nenhum nesta casa," pensava. "Um dia ainda faço um estrago louco. Meu único amigo enxotado desta maneira." "Que diabo também, nessa casa tudo é proibido," gritou lá do quarto e ficou esperando a reação da mãe. 10 minutos, respondeu ela, com firmeza. "Todo mundo tem cachorro, só eu que não tenho." "Você não é todo mundo." "Também, de hoje em diante, eu não estudo mais, não vou mais ao colégio, não faço mais nada." "Veremos," limitou-se a mãe, de novo distraída com a sua costura. "A senhora é ruim mesmo, não tem coração. Sua alma, sua palma." Conhecia bem a mãe, sabia que não haveria pelo. Tinha 10 minutos para brincar com seu novo amigo e depois... Ao fim de 10 minutos, a voz da mãe, inexorável. "Vamos, chega, leve esse cachorro embora." "Ah, mamãe, deixa," choramingou ainda. "Meu melhor amigo, não tenho mais ninguém nesta vida." "E eu? Que bobagem é essa? Você não tem a sua mãe?" "Mãe e cachorro não é a mesma coisa." "Deixa de conversa, obedece sua mãe." Ele saiu e seus olhos prometiam vingança.
A mãe chegou a se preocupar. Meninos nessa idade, uma injustiça praticada e eles perdem a cabeça. Um recalque complexo, essa coisa. Pronto, mamãe! E exibia-lhe uma nota de 20 e uma de 10. Havia vendido seu melhor amigo por 30 dinheiros. Eu devia ter pedido 50. Tenho certeza que ele dava, murmurou pensativo. Olá pessoal do 8º e 9º anos, tudo bem com vocês? Meu nome é Cecília, sou professora de ciências e aqui, pela minha apresentação, eu acredito que você já deve ter percebido sobre o que eu vou falar hoje, que é sobre sistema nervoso e endócrino, assim como do poder da rotina em épocas de quarentena, é importante estudar sobre esse assunto, então vamos ao que interessa? Só se for agora. Pegue seu material de estudo na atividade 8, que fala sobre viver bem é uma arte, página 26 e 27. A atividade 8 fala sobre saúde mental. Você já ouviu falar sobre isso? Saúde mental é o estado de bem-estar no qual o indivíduo no dia a dia passa por cima de todo o estresse e de todas as atividades que causam estresse e consegue resolver tudo isso, criando um ambiente produtivo, um ambiente que possa inclusive ajudar a todos que estão à sua volta. Esse pequeno trecho, que traz ali uma informação pelo Dr. Drauzio Varela, fala que não é muito bem assim que a sociedade anda vivendo. Muitos transtornos, ansiedade, sentimentos exacerbados, ou seja, a gente tem ali uma saúde mental não muito equilibrada. Quais são os sentimentos que você tem experimentado na época de quarentena? Eles são positivos, negativos? Anote no seu material de estudo como você está se sentindo nessa época. E existe uma explicação para isso? Sim, a ciência fala. Tudo tem a ver com emoção. E emoção é uma reação química e neural diante de um estímulo ambiental. Nós vamos estudar um pouquinho sobre a ação do cérebro e também sobre as emoções. Antes disso, eu preciso lembrar você de que todo ser vivo é constituído de células que em conjunto formam tecidos, que em conjunto formam órgãos, que em conjunto dão origem a sistemas e, enfim, formam um organismo vivo. Ou seja, veja aqui comigo, as células que têm uma determinada função em específico formam tecidos, como o epitelial, que vai fazer o revestimento, a proteção contra agentes externos, o conjuntivo, como é o caso do tecido ósseo, que faz a sustentação do nosso corpo, o muscular, que trabalha nos movimentos para que eu possa andar, por exemplo, e o nervoso, que é o foco do nosso estudo hoje, que vai detectar determinados estímulos, vai traduzir, interpretando, vendo o que isso significa e gerar uma resposta diante disso. Como eu disse para vocês, os sistemas, eles são integrados, ou seja, eles trabalham todos ao mesmo tempo, afinal o organismo tem várias ações e é o sistema nervoso junto com o sistema endócrino que vão dizer quais ações e comportamentos são necessários em determinada situação. O sistema nervoso tem como funções detectar, transmitir, analisar e utilizar informações geradas por estímulos sentidos, ou seja, estímulos sensoriais, organizar e coordenar, seja direta ou indiretamente, o funcionamento de tudo que existe no organismo. Já o sistema endócrino é um conjunto de órgãos que apresentam como atividade principal a produção de secreções denominadas hormônios, que são os tais mensageiros químicos, que irão atuar em outra parte do organismo, controlando e auxiliando várias situações, várias funções no organismo. Aqui eu preciso lembrar você do neurônio, que é a célula principal ali do tecido nervoso. Vejam, é constituído por prolongamentos que vão pegar a informação e passar adiante. É constituído por dendritos, corpo celular e essa cauda que é chamada de axônio. O sistema nervoso ele é dividido em duas partes principais, o sistema nervoso central, ou SNC, e o sistema nervoso periférico, ou SNP. O central é formado pelo encéfalo, que contém o cérebro, cerebelo, ponte bulbo e a medula espinhal.
E eu tenho o sistema nervoso periférico, que contém os nervos, gânglios e terminações nervosas. Aqui eu trago para você 2 neurônios e eu preciso explicar como há a passagem do impulso nervoso. Sabe-se de que é baseado em impulsos elétricos, porque existe uma polarização e despolarização da membrana plasmática do neurônio, ou seja, existe uma variação de cargas elétricas de acordo com alguns elementos químicos, que no caso seria o sódio e o potássio. A partir do momento que existe essa passagem de impulso elétrico, precisa passar para um novo neurônio. E essa junção da porção terminal de um neurônio com a porção inicial do outro é chamada de sinapse, essa ligação necessária, que é realizada a partir de neurotransmissores. E o que seria isso? Neurotransmissores são substâncias químicas que promovem a comunicação do neurônio, de um com o outro. Então, lá na porção terminal, vários deles, a dopamina, a endorfina, a acetilcolina, dentre outros, serão liberados de acordo com a ação necessária. Às vezes é necessário o cérebro trabalhar de maneira mais rápida e o corpo também, ou às vezes inibir alguma ação. Ou seja, seriam os neurotransmissores responsáveis por manter os sentidos, como a visão, ou até mesmo manter o bem-estar, o equilíbrio do corpo, realizar contrações musculares, ou seja, fazer ali o controle dos movimentos, assim como o aprendizado. Ou seja, os neurotransmissores vão formar vias de sinalização, que serão responsáveis por todas as ações do organismo, como o controle do humor, o sono ou a memória. E existe a possibilidade de modular esses neurotransmissores, sim, a partir de drogas, sejam elas lícitas, que podem ser vendidas, ou ilícitas, que são aquelas no qual é proibida a venda. Aqui nós temos exemplos de drogas como medicamentos. Lembrando de que é importante você sempre seguir o que o médico fala, porque toda e qualquer droga, seja ela lícita ou ilícita, ela provoca um vício, uma dependência, e isso faz com que o indivíduo queira utilizar de maneira contínua, sempre busque uma sensação bem parecida com a que sentiu inicialmente, e aí existe o uso excessivo. A cafeína é um exemplo muito comum de droga encontrada no dia a dia, que está no café, por exemplo, o álcool, cigarro, dentre outras. Então, é muito importante saber de que as drogas diversas fazem a modulação dos neurotransmissores, podendo aumentar a atividade cerebral, ou seja, ser estimulante, ou diminuir, fazendo com que ela seja depressora, ou até mesmo alterar, criando alguma alucinação ou perturbação da qualidade da atividade cerebral. E é aí que surgem os distúrbios, como a insônia, a depressão e até a morte do neurônio, causando demência, por exemplo. A atividade 8 ainda fala sobre a ansiedade, e esses gráficos mostram de como ela está muito comum entre os jovens. Aqui nós conseguimos ver de que jovens de 12, 13, 14 até 17 anos acabam sendo muito ansiosos. E por que será? Pesquisas mostram de que é por causa de que passam por situações de bullying ou até mesmo por situações de violência doméstica, separação dos seus pais ou até mesmo perda de um ente querido, e aí a pessoa acaba se isolando. Mas todo ansioso precisa entender de que precisa fortificar as relações com os familiares, com os amigos, e não ficar só nos games, não, porque ali você pode até treinar a sua estratégia, mas você se torna dependente e aí a ansiedade aumenta. Preciso falar para você sobre emoções, então vamos lembrar um pouquinho de como o cérebro funciona? O cérebro, ele é esse órgão principal do sistema nervoso. Ele tem em torno de 1,5 kg, ou seja, a depender ali do tamanho da pessoa, da sua constituição corporal. Ele é dividido entre hemisfério direito e esquerdo com ações complementares. E a depender do que é necessário ser feito, a ação ela é coordenada e algumas regiões entram em funcionamento. Ele é dividido também, ou subdividido, em lobos. O frontal, o parietal, os temporais e também o occipital. Aqui eu trago para vocês uma imagem de um exame e vocês podem ver de como a linguagem é um fenômeno complexo. A depender do que é necessário ser feito, algumas regiões entram em funcionamento, como por exemplo, ouvindo palavras,
vendo palavras, falando palavras e pensando sobre palavras. Ou seja, várias regiões trabalham para que a linguagem funcione. Mito ou verdade? É o cérebro que sente? O que vocês acham? É verdade. Aqui eu vou falar de 4 situações principais. Na verdade, uma delas eu já falei, que é sobre a ansiedade. Mas preciso dizer para você de que a ansiedade é algo normal do organismo, quando controlada, porque eu consigo ver quais são os riscos, prever o que é necessário ser feito e modular as minhas ações. Mas quando ela passa do limite, aí já não é mais tão normal assim. E o amor? O amor, ele é controlado por uma substância chamada ocitocina. É um hormônio produzido por mulheres grávidas para que tenha a produção do leite para o seu filho, ou até mesmo na hora do parto expulse por meio das contrações esse bebê com maior facilidade, mas também é produzida em situações onde você recebe um carinho ou até mesmo abraça uma pessoa querida. Vocês já não se sentiram apaixonados? Não sentiram as mãos frias, um frio na barriga e até mesmo tremem ao ver a pessoa amada? Pois é a produção do hormônio chamado de ocitocina. Por isso o amor, sim, é determinado por ação cerebral e ação hormonal, junto ao sistema endócrino. Aqui eu mostro para vocês várias glândulas, cada uma produz um determinado hormônio que entra ali em ação conjunta com outras ações do corpo. E a saudade? A saudade é um determinado sentimento que temos de proteção. Imagine você irritado ou não conseguindo dormir. Aí você lembra daquela pessoa de quem você tanto gosta e às vezes não tem mais oportunidade de vê-la. Você vai ficar tranquilo, vai refletir sobre o seu passado e trazer informações para que o seu presente tenha maior validade ou que seja ali mais proveitoso. Daí a saudade também ser uma ação do nosso organismo, quando há aumento de um hormônio chamado cortisol, do estresse que te deixa irritado, é o sentimento de saudade que faz você melhorar. E o medo? Imaginem, por exemplo, de que você tem medo de palhaço e aí você vai na casa do seu amigo, assiste um determinado filme e ele é de terror e de repente você vê esse personagem. O que acontece com você? Aumenta a quantidade de um hormônio chamado cortisol, que é o do estresse, e a adrenalina. E o medo também é saudável, porque na verdade ele vai fazer com que você fuja, luta em determinada situação para se sair de um perigo. Ou seja, você tem ali uma situação exacerbada porque você tem um medo, um trauma, e ao produzir adrenalina, no caso pelas glândulas suprarrenais, eu tenho vontade de fugir, correr, porque algo possivelmente me fará mal, tá ok? Aí o coração acelera, eu tenho vontade de correr, a pressão arterial aumenta e só passa quando realmente eu não vejo mais perigo em nada. Viram que interessante? Por isso é importante manter uma rotina para ter saúde mental, ganhando equilíbrio. Lembrem-se sempre de que tudo que é feito em excesso causa vício e dependência. E quando você não tem mais esse fator que te causa dependência, você vai ficar estressado, insatisfeito e até sofrer bastante, seja física ou psiquicamente. Mas eu tenho um segredo para você. Já ouviram falar sobre sistema de recompensa no cérebro? Ou seja, o que traz satisfação e prazer para as nossas vidas? Pois então, precisamos ressignificar isso com o objetivo de ter uma rotina saudável que faça com que eu tenha equilíbrio. Muito bem, imaginem, por exemplo, um belo chocolate. Vocês gostam de chocolate? Coma esse chocolate e aí você vai sentir um prazer muito grande. Ou seja, que delícia de chocolate! Vai ser produzido um determinado neurotransmissor chamado de dopamina, que vai ativar uma determinada região de satisfação. E aí você vai falar, pronto, não preciso comer mais chocolate. Mas fica gravado no cérebro de que isso é prazeroso. Toda vez que você se sentir tristinho, você vai comer o quê? Chocolate. Mas você precisa ensinar o seu cérebro que não é somente o chocolate que é algo prazeroso. Como
coma uma fruta ou algum alimento que você goste bastante, que não é tão calórico, ou até mesmo que possa trazer problemas futuros para a sua saúde, que vai ativar a mesma produção da dopamina e também a mesma área de satisfação. Viram que bacana? Dá para controlar. E os jogos, por exemplo, eles te trazem satisfação, mas você pode cair na dependência. Existem alguns estudos que falam de que quando isso passa de 8 horas por semana, você já está dependente. E isso não vai trazer só atenção e concentração para você, não, vai trazer irritabilidade. Você é hiperestimulado por conta da luz daquele celular ou, enfim, daquela televisão que fica ligada, e alguns determinados hormônios não vão ser mais produzidos, como do sono. Vai perturbar o sono, ao longo do tempo você pode ter depressão, ao longo do tempo você pode até ter problemas de saúde, por conta do jogo em grande quantidade. Bom, do amor nós já falamos e vamos falar um pouquinho sobre a atividade física. A atividade física produz a endorfina, que faz com que você tenha uma proteção contra a dor e se sinta contente, feliz. E ao mesmo tempo você vai ter ali uma situação de estar muito bem em saúde física e mental. Por isso, coloque essas atividades na sua rotina, porém em determinados horários e numa determinada quantidade que não crie dependência. Agora vem o desafio. Na atividade de vocês existe um cronograma com 3 determinados períodos. Comece o seu dia com exercícios, não esqueça de tomar um bom café da manhã e acordar cedo, afinal, quanto mais a gente aproveita o dia, mais atividades podemos fazer e mais ficamos satisfeitos. À tarde, você pegue seu material de estudos e vá resolver os exercícios. Não esqueça de almoçar, descansar, mas lembre-se, as atividades elas têm que ser realizadas de uma maneira que você vai deixando com que elas sejam mais amenas ao longo do dia, porque o seu corpo precisa entender de que à noite ele precisa descansar. À noite, não esqueça de jantar e também de assistir um filme para relaxar, mas lembrando que tem que ser um filme mais calmo, ok? A atividade física é importante que entre nesse desafio de compor a rotina, assim como uma boa alimentação para lhe dar energia durante todo o dia e para a realização de suas atividades. E não esqueça do sono. É importante de que você tenha pelo menos 8 horas de sono por dia para a produção de hormônios que são importantes para o funcionamento do corpo durante o dia e que também possa te dar energia durante todas as suas atividades. E aí, gostaram da aula de hoje? Espero que sim. Vejo vocês em próximas oportunidades. Então, até mais! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Fabrício e estou aqui para a segunda aula de matemática para os 8º e 9º anos. Vamos lá? No primeiro problema do 8º ano, lá na página 31, eu separei esse aqui para vocês, para a gente entender melhor algumas propriedades dos quadriláteros, que são figuras planas formadas por 4 lados, certo? O professor de Manu comunicou aos estudantes que a aula seria a respeito dos quadriláteros. Para isso, distribuiu a eles palitos e pediu que construíssem quadriláteros e as suas diagonais. Os alunos desenharam na tabela a seguir os quadriláteros que construíram com os palitos. Para cada quadrilátero, na tabela, indique o nome e cite as principais características. Então vamos lá, pessoal. Esse primeiro quadrilátero tem 2 lados paralelos, o que caracteriza-o como um trapézio. O fato de um dos lados não paralelos formar 90 graus com as bases, que são os lados paralelos, faz com que a gente identifique como trapézio retângulo. Tudo bem? Trapézio porque tem 2 lados paralelos, que são as chamadas bases, e retângulo por conta dos 2 ângulos de 90 graus. Já o segundo trapézio possui também 2 lados paralelos e os 2 lados não paralelos têm a mesma medida. Isso significa que trata-se de um trapézio isósceles. O que caracteriza o trapézio isósceles é justamente os 2 lados não paralelos com a mesma medida, ou seja, são congruentes, certo? O terceiro trapézio é um trapézio qualquer, ou seja, o trapézio escaleno.
A única característica são os dois lados paralelos, certo? Sendo assim, os dois lados não paralelos têm medidas diferentes, o que faz com que ele não seja isósceles e nem forma 90 graus com as bases, o que faz com que ele não seja retângulo, certo? Esses são os únicos 3 tipos de trapézios. Seguindo, o paralelogramo, ele tem lados opostos paralelos. Então, ele tem 2 pares de lados opostos paralelos. Isso faz com que os lados opostos também possuam a mesma medida. Ou seja, a medida dos 2 lados horizontais aqui são iguais e a medida dos outros 2 lados paralelos também são iguais, certo? Uma característica importante dos paralelogramos é que as suas diagonais se cortam exatamente ao meio, tudo bem? Já o retângulo é um paralelogramo especial, porque ele possui 4 ângulos internos, todos iguais a 90 graus. Tudo bem? O que acontece como consequência? As suas diagonais, além de se cortarem ao meio, como todo paralelogramo, aqui possuem a mesma medida, certo? Então, retângulo, 4 ângulos de 90 graus e diagonais congruentes. O losango é um paralelogramo cujos 4 lados têm a mesma medida, certo? Isso faz com que as diagonais, além de se cruzarem ao meio, formam um ângulo de 90 graus. Isso significa que as diagonais do losango são perpendiculares, como podemos observar nas características. Agora, aquele paralelogramo que é simultaneamente retângulo e losango, isso significa o paralelogramo que possui os 4 lados iguais e os 4 ângulos internos, todos congruentes, iguais a 90 graus, é o nosso conhecido quadrado. Tudo bem? O quadrado possui as diagonais congruentes, se cruzando ao meio e também perpendiculares entre si. Agora, nós vamos para o caderno do 9º ano, para conversar um pouco mais sobre essa figura, formada por 2 retas paralelas cortadas por uma transversal. Vamos lá? Vamos estudar sobre as retas paralelas e retas transversais. Temos na figura 2 retas paralelas distintas, chamadas de RS, como podemos observar na figura, e uma reta transversal, chamada de reta T. Observando essa figura, vamos responder a primeira questão. Quantos ângulos a reta T forma com as retas paralelas RS? Então, vamos contar ali quantos ângulos foram formados. Na letra B, a gente vai, com o auxílio de um transferidor, medir esses ângulos. Eu já efetuei essas medidas e vou aqui contar para vocês. E na letra C, vamos agrupar os ângulos que possuem a mesma medida. Tudo bem? Então, olha só, pessoal. Quantos ângulos nós podemos contar lá? Aqui são 4 e lá embaixo mais 4. Portanto, um total de 8 ângulos, correto? Na letra B, a gente foi lá e mediu os ângulos usando o transferidor. Se você tiver aí na sua casa, pode conferir. Os ângulos A, B, E e F, ou seja, os ângulos agudos, que têm medida menor do que 90 graus, deu exatamente 40 graus. E já os outros 4 ângulos, o C, o D, o G e o H, 140 graus, certo? Podemos observar que toda vez que a gente soma um ângulo agudo, no caso do exemplo, o A 40 graus com o C 140, formamos 180 graus, que é o chamado ângulo raso. Toda vez que isso acontece, ou seja, que 2 ângulos somados resultam em 180, dizemos que os ângulos são complementares, tá certo? Assim, os 4 ângulos agudos da figura medem 40 graus e os 4 ângulos obtusos da figura, que são ângulos entre 90 e 180, medem 140 graus. Respondida a letra B. Agora, na letra C, a gente quer agrupar os ângulos que possuem a mesma medida, mas nós já comentamos sobre isso.
podemos observar que o ângulo A é igual ao ângulo B, igual ao ângulo E, igual ao ângulo F. Todos ângulos agudos, de medida 40 graus. Já os ângulos C, D, G e H são todos congruentes. Isso significa que possuem a mesma medida. E essa medida é o ângulo obtuso de 140 graus. Tudo bem, pessoal? Agora, nós vamos aprender alguns nomes associados a esses pares de ângulos, que na prática, para os exercícios, são menos importantes, porque o mais relevante aqui é que toda vez que nós temos duas paralelas cortadas por uma transversal, os 4 ângulos agudos serão todos congruentes, o A, o B, o E e o F, e os 4 ângulos obtusos, C, D, G e H, também. Toda vez que a gente pegar um agudo com um obtuso, a soma vai dar 180, pois tratam-se de ângulos suplementares. Bom, pessoal, os pares de ângulos chamados de ângulos correspondentes são, aqui, 4 pares. Quais são os ângulos correspondentes? O A e o E é um primeiro par de ângulos correspondentes. O C e o G, segundo par de ângulos correspondentes. O D e o H, terceiro par. E o B e o F, quarto par. Ou seja, aqui estão os 4 pares de ângulos correspondentes. Lembrando que ângulos correspondentes sempre possuem a mesma medida, tá certo? E quais são os 2 pares de ângulos alternos e internos? Alternos, pessoal, significam de um lado ou do outro, tá alternando. Interno às paralelas. Então são 2 pares, alternos e internos. É o par B e E, pois um está de um lado, outro do outro. Alternos e internos às paralelas. Então B e E, um primeiro par de ângulos alternos e internos, também são congruentes. E o segundo par é o D e o G. Observem, alternos, um de cada lado da transversal, e internos às paralelas. Assim, podemos concluir os 2 pares de ângulos alternos internos, que é o B e o E o D e o G. Ângulos alternos internos sempre são congruentes. E o segundo par, os ângulos alternos externos agora, pessoal. Neste caso, alternos, um de cada lado, só que fora, externo às paralelas. Vamos identificá-los? O ângulo A e o ângulo F, um primeiro par de ângulos alternos externos, e o ângulo C e o ângulo H, um segundo par de ângulos alternos externos. Observe que, assim como os alternos internos, estes daqui também são congruentes. Agora, vamos passar para os ângulos colaterais internos. Colateral significa do mesmo lado, ou seja, do mesmo lado da transversal e internamente. Colateral interno, o D e o E é um primeiro par e o B e o G um segundo par. E os colaterais externos? Estão do mesmo lado, só que fora. Isso significa o A e o H é um primeiro par de ângulos colaterais externos e o C e o F. Tudo bem? Observem que os ângulos colaterais sempre identifica um agudo e um obtuso. Então agora eles não são congruentes, mas a soma dos 2 resulta em 180. Sendo assim, podemos concluir que todo par de ângulos colaterais sempre são suplementares. A soma resulta em 180 graus. E um último nome aqui, pessoal, são os ângulos opostos pelo vértice. 4 pares. O A e o B, um primeiro par de ângulos opostos pelo vértice. E e F, um segundo par de ângulos opostos pelo vértice. C e D, terceiro par. G e H, quarto par, identificando os 4 pares de ângulos opostos pelo vértice. Observem que neste caso, dos ângulos opostos pelo vértice, eles também possuem a mesma medida, o que nós dizemos na matemática, que são congruentes. Tudo bem? Agora, para finalizar nossa aula, nós vamos para uma parte dos sólidos geométricos. Observem vocês que os quadriláteros que nós trabalhamos até então, assim como triângulos, círculos, pentágonos,
são exemplos de figuras planas, ou seja, figuras bidimensionais, duas dimensões. Já os sólidos geométricos são figuras tridimensionais, pois ocupam lugar no espaço. Vocês conhecem exemplos de sólidos geométricos? Aqui na minha frente, a gente pode observar alguns. Vamos identificá-los? Aqui nós temos uma esfera, aqui nós temos cilindro, aqui nós temos um cone. Esses três, de alguma maneira, rola, seja a esfera, seja o cilindro, seja o cone. Por isso, são considerados corpos redondos, porque de alguma maneira eles conseguem rolar. Então, dessa forma, a gente subdivide os sólidos geométricos em dois tipos. Os corpos redondos, como eu já falei, esfera, cone e cilindro, e os poliedros, que tem uma característica muito importante. Todas as suas faces são planas. Nós podemos observar isso na pirâmide de base quadrada, todas as faces são planas. Num prisma de base pentagonal. Por que prisma? Porque os dois polígonos das bases são idênticos e as arestas laterais ligam esses vértices correspondentes. E por que base pentagonal? Porque aqui nós temos 5 lados. Então, prisma de base pentagonal. Aqui nós temos o octaedro regular, por ter 8 faces todas iguais, octaedro regular. E para fechar, eu trouxe aqui o icosaedro regular. Ico, pessoal, é o prefixo que identifica as 20 faces, certo? Icosaedro regular, todas as faces, triângulos equiláteros. Tudo bem? Mas para a gente não entrar em muitos detalhes, a gente vai ficar nessa principal diferença aqui. Os corpos redondos, esfera, cone, cilindro, entre outros, e os poliedros, que possuem todas as faces planas. Como exemplo, os prismas, aqui eu trouxe o prisma de base pentagonal, as pirâmides, aqui eu trouxe a pirâmide de base quadrada, e os poliedros regulares, tá? E que aqui eu trouxe 2 exemplos, o octaedro regular, 8 faces, e o icosaedro regular, 20 faces. Assim, a gente já aprendeu e sabe diferenciar, dentre os sólidos geométricos, quais são corpos redondos e quais são poliedros. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Eu me despeço por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!